Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Olá. Temos uma live hoje. Receberemos o amigo Fred Dier. Chamando o Fred já. Grande Fred. Tudo bom, meu caro? Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo, maravilha. Que bom. Salvador tá quente ou tá frio? Agora, 25 graus. Que bom, que bom. Aqui em 25 Ribeirão tá graus. bem friozinho aqui em Ribeirão. Eu tô vendo aí uma frente fria bem forte, né? Tragédia, né? O pessoal que fica na rua, a gente fica com dó. Fred, obrigado por ceder sua agenda lotada aí para bater esse papo comigo aí. O Fred, que é um grande advogado, parecerista, professor, árbitro, um colega de rede LFG, né? Nós lecionamos juntos lá desde 2003 aí. O Fred sempre prestativo, dedicado e por mais de atividades que ele tem aí na frente, ele arruma um tempo sempre para a gente bater um papo e se dedicar às lives, né, Fred? Democratizando aí o É um acesso prazer. a quem escreve, a quem se dedica. Um prazer bater esse papo com você aí sobre atualidades da arbitragem aí. A arbitragem que só cresce, né, no Brasil, tanto quantitativamente quanto os livros, né, Fred? Impressionante quantos livros recentes nós temos aí sobre arbitragem aí, o mercado aquecido, né, acadêmico e também a prática. Então, seja bem-vindo aí. Obrigado por ter Obrigado, aceito o meu Olavo. convite. Obrigado. O tema é ótimo. Eu sempre, quando a gente conversa sobre um tema e me perguntam, quais as condições para o desenvolvimento de um assunto, de um ramo no Brasil, eu sempre digo que, para que isso aconteça, é preciso que se observem 4 pilares. É preciso que haja uma infraestrutura legislativa boa, que permita que o assunto se desenvolva. É preciso que haja um lastro teórico, um suporte de pensamento sobre o tema, tanto uma boa doutrina. É preciso que os tribunais compreendam bem e apliquem bem essas normas e compreendam bem essa doutrina. E, sobretudo, é importante que haja prática, que haja uma prática, que também é um manancial muito rico. E no caso da arbitragem, nós temos tudo isso, né? Porque nós temos uma lei de arbitragem excelente, excelente, nós temos uma infraestrutura legal de arbitragem há 25 anos, né? 25 anos já, né? Esse ano, 25 anos. Uma infraestrutura normativa de arbitragem muito boa. Nós temos uma doutrina excelente, né? Hoje a gente tem programas de pós-graduação com linhas de pesquisa em mestrado e doutorado em arbitragem. Nós temos uma revista de direito de arbitragem da RT, revista antiga, já com anos e inúmeros volumes. Nós temos linhas em programas consolidados, como na USP, por exemplo, que publica há anos produz há anos sobre arbitragem. Nós temos um poder judiciário que é amigo da arbitragem, né? O STJ é claramente, tanto o Supremo lá atrás, quando reconheceu a constitucionalidade da causa compromissória, mas sobretudo o STJ, que enfrenta problemas relativos às questões arbitrais a todo momento. O STJ é um tribunal que compreende bem a arbitragem e é amigo da arbitragem. E nós temos prática, né? Hoje o Brasil deve ser seguramente é um dos 4 ou 5 principais players, né, das arbitragens no mundo. Nós temos uma advocacia muito pujante, né? Nós temos um corpo de árbitros profissionais, conhecidos, consolidados, que atuam em arbitragens nacionais e arbitragens internacionais. Ou seja, nós temos tudo para poder andar. Ótimo. Excelente avaliação, Fred. Bom, Fred, eu preparei umas perguntas aqui para você, tentando buscar o que está mais na moda e o que tem causado certa aflição ou preocupações daí de quem está estudando arbitragem.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio das câmaras empresariais, tem proferido várias decisões recusando ou afastando o sigilo processual do 189.4 do CPC, com fundamento na aplicação do artigo 93, inciso 9 da Constituição. Tem vários julgados, a decisão monocrática, a decisão da Câmara. E veja, ele não faz aquela declaração de inconstitucionalidade incidental. É a típica decisão que é objeto da súmula vinculante 10. Ele não aplica o artigo e fala da publicidade do 93.9 da Constituição Federal. Sem prejuízo dessa questão aí da cláusula de reserva, né, que é tranquilo isso na jurisprudência do Supremo, qual é a sua posição sobre a constitucionalidade do 189.4 do CPC? Porque tem causado a aflição dos advogados, do meio arbitral, porque ele nem considera as circunstâncias do caso concreto, se há sigilo ou não. Ele vai e faz em abstrato essa aplicação do 93.9 e sem entrar em nenhuma peculiaridade. Vamos lá. Você sabe que eu participei muito de perto, né? Muito proximamente da elaboração do Código. E esse artigo, esse inciso 4 do 189, ele foi amplamente debatido no Congresso Nacional. Porque, perceba, é importante isso deixar claro. O CPC de 73, ele é um CPC que ele mal supunha a arbitragem. Ou, para ser bem preciso, ele supunha a arbitragem do Código Civil de 16. Veja, ele supunha a arbitragem no modelo pensado pelo Código Civil de 1916. É uma outra coisa. Era baseado nisso. Tanto que a arbitragem era ignorada. Já o CPC de 2015, ele, exatamente por ser de 2015, portanto, por ser anos depois, né? Quase 20 anos depois da lei de arbitragem de 96, e, portanto, com quase 20 anos de prática, jurisprudência, doutrina, esses 4 pilares que eu mencionei sobre o tema no Brasil, ele é um código que supõe o sistema arbitral, tanto que dialoga com o sistema arbitral claramente em diversas passagens. E por causa disso, houve várias propostas de inclusão, de aperfeiçoamento do sistema arbitral. Veja que o Código previu, antes mesmo da lei de arbitragem, previu a carta arbitral. Veja que o Código regulou expressamente a regra da competência para não dar margem. Veja que o Código regulou a renúncia à jurisdição estatal pela não alegação de convenção de arbitragem. Tudo isso foi aperfeiçoando o sistema, a infraestrutura normativa da arbitragem no Brasil. E esse inciso 4 dentro desse contexto. Não há nenhuma inconstitucionalidade. O princípio da publicidade ele é mediado pelo legislador. Então, se você perguntar, é inconstitucional? Não. É, na verdade, uma extensão de um sigilo possível, não necessário, mas possível, lícito, do âmbito arbitral, se estende para as ações em que se disputa questões relacionadas àquela arbitragem em que há sigilo. Então, não é inconstitucional. E, caso o tribunal entenda que seja inconstitucional, ele teria, evidentemente, que suscitar um incidente de inconstitucionalidade, porque ele não pode simplesmente ignorar o dispositivo e não aplicá-lo. Aí eu concordo com você. Imagine duas empresas, vamos lá, sobre 2 nomes aqui. BDV Empreendimentos e de Velha Capital fazem um contrato empresarial e colocam uma convenção de arbitragem com cláusula de sigilo para essa espécie de arbitragem. Aí uma das duas, a de Velha, entra contra a BDV e para anular uma sentença arbitral ou discutir alguma questão da convenção de arbitragem. Me parece que o sigilo se impõe, sobretudo vindo de um contato com 2 empresas, com capacidade, etc. Interessante, né, Fred? Isso gera um incômodo, né? E outro dia, batendo um papo aqui com o nosso amigo Mazei, eu fiz uma comparação da ação de divórcio. Na ação de divórcio hoje, não se discute mais se haverá ou não divórcio.
vai se discutir a questão de partilha, que é patrimonial. E aí tem sigilo, porque é uma questão patrimonial. E na arbitragem, não. Né? Pelo menos nesses casos todos, o segredo do negócio, que decorre aí da proteção da ordem econômica, também é um valor constitucional que os embargadores deviam ponderar ali, nesse caso concreto. Mas é interessante que eu tenho feito levantamentos, até agora eu não vi nenhuma reclamação constitucional dessas decisões e também não vi recurso. Eu tenho verificado que as partes até deixaram transitar em julgado essa questão. Há até um embargo de declaração que vai subir recentemente para apreciação específica da cláusula de reserva. Mas vamos esperar chegar no Supremo essa questão para ter mais tranquilidade. O duro é isso, né? Todo o sigilo vai ser liberado. Porque também é a posição das varas de arbitragem. As varas privativas de arbitragem também estão adotando esse entendimento. Muito bom o seu posicionamento, é o que eu compartilho. E aí vamos passar para um ponto seguinte, Fred, que é uma polêmica, né, que nós temos na doutrina. Tem um trabalho fantástico, um artigo do Eduardo Talamini, defendendo a impossibilidade da fixação de astrente pelo árbitro. Qual é a sua posição? O árbitro pode fixar astrente ou não? É um excelente tema. Por quê? Porque o que é que acontece? Em 1996, quando sai a lei de arbitragem, preciso que a gente interprete isso no contexto da época. Né? A lei de arbitragem, ela saiu em 96, mas ela é pensada, ela foi elaborada, foi concebida para um modelo de direito processual pré-94. É importante dizer isso, pré-94, porque em dezembro de 94 teve uma ampla reforma do CPC que mudou a cara, inclusive consagrou as astrentes como uma técnica coercitiva aplicável genericamente. A reforma de 94 foi uma reforma gigantesca do então CPC de 73. Só que a lei de arbitragem, embora de 96, ela foi pensada, ela foi baseada num modelo de direito processual, digamos assim, pré-1994. Esse dado é importante. Por quê? Porque a lei de 96, ela proíbe que o árbitro execute. Todo mundo sabe disso. A execução da decisão arbitral tem de ser uma execução feita no judiciário. Isso está lá na lei. A gente pode discutir isso depois, se vale a pena continuar assim ou não, mas está na lei. Aí vem, isso proíbe que o juiz se valha de medidas coercitivas? Se valer de medidas coercitivas é executar, portanto, está dentro da proibição de executar, ou a proibição de executar se refere apenas a medidas de subrogação, portanto, de desapossamento, de expropriação. Quer dizer, você não pode proibir que o árbitro execute, é proibir, por exemplo, que ele determine um despejo, que ele determine uma penhora, portanto, que ele determine atos de desapossamento ou atos de expropriação. Portanto, medidas de execução por subrogação e não de execução por coerção indireta, como é o caso das astrentes. É claro que você pode defender que a execução ali deve ser interpretada elasticamente, de modo a abranger qualquer forma de execução. Execução direta por subrogação, desapossamento, expropriação, ou execução indireta, como, por exemplo, a fixação de multa para o caso de não cumprimento da decisão. Eu não penso assim. Eu acho que não dá mais para pensar assim. Aquela época era, inclusive, difícil encontrar na doutrina brasileira, muito difícil encontrar, quem defendesse que medida coercitiva era execução. Medida de coerção indireta era execução. Quando se pensava em execução, se pensava em execução direta, execução por subrogação. Basta ver, para dar um exemplo, Ponte de Miranda, que quando se deparava com situações de coerção indireta, chamava de mandamental. Para não chamar de executiva, chamava de mandamental. O próprio Barbosa Moreira, que é o maior processualista, pelo menos para mim, brasileiro, no livro dele sobre processo, ele colocava execução como execução direta. As medidas coercitivas, coerção direta, não eram execução para ele. Então, me parece que não dá para a gente encaixar.
Então, você me perguntar, o árbitro pode se valer de medidas de coerção direta? Pode. Agora, a execução delas, portanto, uma vez incidindo, a multa e gerando um crédito, isso vai ter que ser executado na justiça. Então, a princípio, eu não vejo proibição, embora eu saiba que isso é um tema polêmico e dá realmente para se construir essa proibição. Embora a mim me parece que essa proibição de execução arbitral está definhando historicamente. Acho pouco provável que isso dure por mais muito tempo. Não faz sentido hoje a gente pensar, por exemplo, num sistema em que a autotutela é cada vez mais expandida, mesmo sem a gente perceber. Se a gente faz um contrato com a Uber, a gente pede um motorista via Uber e a gente depois cancela a corrida, a gente vai ser multado. Essa multa vai ser debitada no nosso cartão, vai ser cobrada e acabou. Quer dizer, isso é autotutela. Nos contratos, os contratos inteligentes são contratos autoexecutáveis. Inclusive, uma característica dos smart contracts. Então, se você pensar no mundo em que há contratos, os contratos autoexecutáveis, os smart contracts, eles são autoexecutáveis, portanto, é uma dimensão da autotutela. E pensar que uma Câmara Arbitral consolidada, com árbitros imparciais, com toda a infraestrutura, não pode ser contratado para promover a execução, uma execução com processo devido, etc. Quer dizer, veja o grau de desconexão dessa regra com a realidade atual. Então, me parece que é uma regra um pouco fossilizada. Se a gente pensar, inclusive, que há diversos projetos de lei que visam expandir a execução extrajudicial para agentes de execução privados, e o árbitro, que é juiz, não pode conduzir uma execução. Veja como isso está um pouco desconexo. O Supremo agora, depois de 20 anos, processo que ficou... Eu era estudante quando essa discussão existia, mas terminou esse ano. Esse ano o Supremo entendeu que a expropriação do decreto 7066, que é uma... 7066, veja, 7066, é isso mesmo que as pessoas estão ouvindo. De 1966, o Supremo entendeu que foi recepcionado pela Constituição e é uma execução extrajudicial. Mas o Supremo demorou, por quê, meu caro Olavo? Porque quando ele começou a julgar, o pensamento sobre o assunto era um pensamento anti-execução privada. Aí o que é que fez? O Supremo adormeceu o tema e julgou esse ano e ninguém deu a menor bola. E deu a menor bola admitindo que é possível mesmo, o que abriu a porteira para diversos projetos de lei sobre extrajudicialização da execução, que se transformou num dos grandes temas hoje de debate entre processualistas. Eu acabei de receber, com curiosidade, é porque eu não posso levantar aqui que eu estou com fome, senão eu mostraria para você. Eu acabei de receber uma dissertação de mestrado, chegou aqui tem 1 hora, de uma banca que eu vou participar no final de agosto, e o tema é execução extrajudicial e jurisdição. Só para você ver a coincidência. Está ali. Está ali. Se eu conseguir, moda, depois eu pego aqui. Está na moda. Tema da moda. Ô Fred, essa tua posição é muito interessante e, assim, na pesquisa que eu fiz para atualização da lei de arbitragem comentada, os julgados que eu localizei do Tribunal de São Paulo, do Rio de Janeiro e Tocantins admitem a fixação das trentes e nem tocam ou refutam na tese em sentido contrário. Achei interessante esse posicionamento. E também há uma decisão monocrática no STJ que também nem toca nessa corrente em sentido contrário. Então, de forma que eu acredito que seja a tendência também e que vai ficar. E já que você tocou aí na execução extrajudicial, na desjudicialização da execução, que você teve direto aí envolvido no CPC, ainda quando saiu o CPC é muito interessante, porque minha esposa é juíza, ela fez aquele curso que você deu
sobre o CPC inteiro, e era Fred o dia inteiro em casa, no almoço, no jantar, que ela tirou férias. E aí só falava nas novidades que você trazia ali pra gente. Aí, então, já que então o árbitro não tem poder de coerção, como nós vamos ficar com a desjudicialização da execução na arbitragem? O que você prevê que pode crescer dentro de atribuição da arbitragem? Então, eu prevejo isso, prevejo que as câmaras arbitrais vão entrar nesse modelo. Há estudos, eu tenho até um ex-orientando meu que escreveu sobre isso, Guilherme Lamego, um belíssimo texto publicado na revista de processo sobre execução e arbitragem, em que ele faz reflexões muito, muito interessantes, propondo um modelo do que poderia ser interessante para atribuir poder executivo aos árbitros, a partir de algumas experiências estrangeiras. O que não dá é para a gente pensar que pode haver agentes privados de execução, cartórios poderão ser utilizados como instâncias executivas e câmaras arbitrais não. Veja que isso realmente não, do meu modo de ver, não faz sentido. Bem interessante. Lembrando que as câmaras arbitrais... Guilherme Lamego está na revista de processo. Tá ótimo. Se você tiver acesso ao academia.edu, lá no academia.edu você vai encontrar esse texto dele. Show de bola. Agora, interessante é que, veja, agentes de execução, cartórios, que eu acho que tem que ser realmente, podem servir, todos eles seriam execução em instância, fora da justiça, né? fora do judiciário, sem acordo. Imagine com os exequentes executados celebrando uma convenção antes em que eles admitissem essa possibilidade de você poder executar para chegar na arbitral. Quer dizer, com muito mais razão, né? Interessante isso. Eu não tinha pensado ainda nessa convenção. Outro dia eu li um trabalho muito interessante, orientado pelo Lucon, do Raul Longo Zocal, sobre a possibilidade das partes celebrarem uma convenção arbitral para que a ação anulatória do artigo 32 fosse julgada pelo árbitro. Um trabalho bem interessante, embora uma dissertação de mestrado com muita novidade. Você tem precedente estrangeiro, né? Na CCI, por exemplo, você pode entrar com ação de anulação da sentença arbitral na própria CCI. Excelente. Fred, a sentença arbitral que não segue o precedente vinculante previsto no 927 do CPC, ela é nula na sua avaliação? É a polêmica aí do século, né? Se pegar o professor Tucci e o professor Carmona, vai um debate de 2 horas, cada um defendendo uma tese aí. Qual que é a tua avaliação? Eu acompanho bem essa discussão. Tem muitos estudos, né, sobre o assunto. Guilherme Riso Amaral escreveu um livro longo, inclusive em inglês, sobre o tema. Suzana Cremasco, de Minas Gerais, está escrevendo sobre o tema. Márcio Belloc escreveu um livro sobre o tema. Interessante é o seguinte, as pessoas me perguntam isso. Fred, os precedentes dos tribunais superiores vinculam o árbitro? Eu respondo assim, a lei vincula o árbitro? O árbitro está vinculado ali. Se por acaso o tribunal arbitral não compreender mal a lei brasileira, a decisão é nula por isso? Então, veja que coisa interessante. A gente fica discutindo se a decisão do árbitro é nula, se ela não aplicou o precedente, se ela ignorou o precedente. Mas a gente não vai discutir se a sentença é nula, se ela não aplicou a lei. Essa discussão ela pode vir a ser um cavalo de Troia do sistema da arbitragem. Veja, eu estou falando do caso em que sai uma decisão e a decisão do tribunal arbitral está em dissonância com o precedente obrigatório. É desse caso. Esse caso, a decisão não pode ser nula, ela pode ser injusta. Nula ela não pode ser. Ela é injusta. Agora, se você havia invocado como seu argumento, a aplicação de um precedente obrigatório, o tribunal arbitral tem que enfrentar isso. Isso ele vai ter que fazer.
Porque é um argumento relevante, tem que ser enfrentado. Se ele compreendeu bem ou mal o tema, aí já é um outro problema. Agora que ele tem que enfrentar, tem. E aí, se a pergunta for, invocado um precedente obrigatório para a solução do caso, e o tribunal arbitral não se tendo manifestado sobre ele, a decisão é nula? É. É por quê? Porque ela é omissa em relação ao fundamento. Há um déficit de fundamentação. Mas aí perceba que a pergunta é outra. A pergunta é outra. Não tem a ver com a eficácia do precedente. Tem a ver com a eficácia do argumento relevante para a solução do caso, cuja eficácia é impor que o órgão julgador, inclusive o tribunal arbitral, o enfrente na hora da decisão. Para mim, eu penso exatamente, né, como está lá mesmo. Agora, se o tribunal enfrenta e compreende mal o precedente, ou entende que o precedente não se aplica àquele caso, isso no máximo, é um erro de julgamento. Erro de julgamento não é caso de nulidade de anulação da sentença arbitral. Eu penso exatamente como o professor Talamini pensa. Aquele artigo do Rodrigo Fux e do ministro Salomão é muito interessante também. Pois eu vi, mas não li. Eu vi, mas não li. Ele tenta trazer para a ordem pública também, que violar um precedente vinculante, a sentença arbitral que não acolhe aí o entendimento de um precedente vinculante, ela ofende a ordem pública. Mas e se não acolher a lei? E se não aplicar a lei? Aí entra no mérito, né? Aí acaba entrando no mérito. O problema sempre da ordem pública é o mérito, né? É isso que você muito bem defendeu, né? Agora, o que eu tenho recomendado, e é importante principalmente para arbitragem com a administração pública, já que a administração pública é destinatária direta do efeito vinculante, das súmulas vinculantes, das decisões do controle concentrado, é colocar na convenção que a decisão arbitral está distrita às decisões vinculantes do artigo 927, para tentar, pelo menos, trazer uma segurança maior para as partes de que nós teremos a aplicação do efeito vinculante. Mas, Olavo, imagina o seguinte, imagina uma cláusula que diga assim, na convenção de arbitragem, o tribunal arbitral está vinculado ao direito, deve observar o direito brasileiro. Que é uma cláusula comum, deve observar o direito brasileiro. Se ele não observar o direito brasileiro, acontece o quê? Nada. Entendo que é não observar. Perceba o que significa não observar. Se for, por exemplo, ele decidir com base no direito da Tanzânia, aí ele não está observando o direito brasileiro, a sentença é nula. Mas se ele decidir com base em normas do Brasil, que para você foi uma decisão que aplicou mal as normas brasileiras, a decisão é nula por isso? Controle de mérito. Tudo esbarra no controle de mérito. Então, o que vai acontecer? Se você botar assim, tem que observar o 927. Não é só o 927, tem que observar o direito brasileiro todo. O 925, o 924, o 928, o 929. Ele vai ter que observar todo, não é só o 927. Aí, ele vai e decide. Aí você vai dizer, ele compreendeu mal a súmula tal do Supremo. O Supremo não era para isso, era para outra coisa, ele compreendeu mal. Isso é nulo? Não. Isso é uma decisão errada, injusta. Mas a arbitragem tem disso. Tem disso. Agora, se ele nem examina, você suscita um enunciado de súmula, dizendo que ele é aplicável ao caso, mas ele nem examina isso que você suscitou, aí sim, ela é nula por vício de fundamentação. Interessantíssimo. Bom demais, Fred. Fred, e na sua avaliação, qual que é o futuro da arbitragem no Brasil aí? Só trazendo dois fatos, o site Quinto Andar coloca cláusula arbitral nos seus contratos. E já há vários acórdãos do TJ de São Paulo admitindo a validade. Também o Google AdWords coloca cláusula arbitral nos seus contratos. E aí, dentro dessa perspectiva de durante a pandemia e pós-pandemia, o judiciário recebendo uma pletora de processos, discussão de GPM, um vasto rol aí de assuntos que vão esbarrar no judiciário. Qual a análise que você faz do futuro da arbitragem no Brasil? Eu não sou bom de previsões.
não sou bom de previsão, aviso logo. Tenho pouca capacidade preditiva. Mas como eu lhe disse, nós temos uma cultura arbitral muito consolidada. Muito consolidada. Isso é ótimo. Ela tende a se desenvolver. Eu vislumbro, no entanto, eu tenho percebido isso a partir da minha experiência, que há alguns problemas no nosso sistema arbitral para serem pensados. O custo é um deles. A arbitragem está ficando muito cara. E não é só o custo do serviço da arbitragem, mas também um custo para conduzir uma arbitragem. O custo com os seus advogados, com a equipe dos advogados, é uma coisa realmente pesada. Isso não pode ser desconsiderado. E, de um outro lado, a gente tem uma legislação processual que permite amplas negociações processuais, portanto, amplas possibilidades de você ajustar o processo estatal, ajustar o processo estatal às peculiaridades do seu caso, fazendo do processo estatal um processo flexível à semelhança que já aconteceu com o processo arbitral. E isso com um custo muito mais barato, porque você vai pagar as custas da justiça. Então, duas empresas podem fazer um contrato, em vez de celebrar uma convenção de arbitragem, celebrar várias negociações processuais, vários negócios processuais que tornem o processo jurisdicional, estatal, eventual que surja daquele conflito, um processo bem ajustado, muito parecido com a arbitragem, pagando as custas de um processo estatal, e não as custas de um processo arbitral. E, claro, arcando com o tempo do processo estatal, que tende a ser maior do que o processo arbitral. Mas nesse balanceamento, talvez elas prefiram, não, eu vou pagar menos aqui, vou ter um processo que vai demorar lá, mas talvez não demore tanto quanto, não tanto, seja uma demora... vai cair na mão de um juiz empresarial, de uma vara empresarial, um sujeito que conhece questões empresariais, vive com isso todo dia, então tem alguma expertise, já com a infraestrutura pronta de cartório e tal, já com o sistema eletrônico pronto. Isso tem começado a surgir. Então, o que é que eu acho que pode acontecer, o que vai acontecer? O nosso sistema arbitral ele vai ter que se ajustar a isso. Eu acho que isso é um problema a ser enfrentado. E o outro problema, além do custo, é que a nossa comunidade de árbitros é uma comunidade de árbitros de alto nível, não é uma comunidade tão grande. Não é tão grande. Então, eu não sei se você percebe isso, mas você vai compor um tribunal arbitral, primeiro tem muitos impedimentos o tempo todo, e acaba reduzindo bastante o universo dos árbitros. E isso também é um problema. Então, eu mesmo estou acompanhando algumas arbitragens, está vindo muita gente de fora, muito árbitro de fora. E isso tem acontecido de árbitro internacional que fala português ser um ativo, né? Ser um ativo grande. E os caras, inclusive, têm trabalhado muito aqui no Brasil. Todas essas dificuldades que você pontuou, nós verificamos e foi um dos nossos objetivos lá na Camis, né, que eu sou sócio cotista. Com árbitro único, uma arbitragem até R$200 mil sai com um custo de R$10 mil. 6 mil para o árbitro, 4 mil para a Camis, ou seja, 5% com árbitro único do valor do débito. Mas qual o árbitro que vai trabalhar para ganhar 6 mil, 10 mil reais? Então, aí você tem que ver isso. Qual foi outro passo que nós fizemos? Aumentar a lista referencial. Tanto que hoje nós estamos com mais de 300 árbitros lá. Então, aqueles árbitros que estão no começo da carreira, que querem se consolidar, tem a chance deles assumirem essas arbitragens menores, para mostrar que a qualidade do trabalho aí, e também para tentar romper com essa ausência de árbitros que não têm impedimentos e suspeições, né? Mas esse teu comentário é muito interessante. Tanto que um artigo recente na revista do Sebar, a Vera Monteiro,
que trabalha com o Carlos Ari, pontuou que nas arbitragens com a administração pública está muito difícil ter árbitros que não têm nenhum impedimento ou É muito suspeição. difícil. Muito difícil. E um Às vezes fenômeno que ela demora um indicou. tempo. Demora E um um tempo para você fenômeno, construir um tribunal arbitral. isso aí. E um fenômeno que ela indicou é algo que eu já tinha notado e tinha colocado no livro. Por exemplo, o Estado de São Paulo tem indicado árbitros nas arbitragens de São Paulo que são procuradores do Estado do Rio. E a União também tem feito isso, para assegurar aí a ausência de impedimento e suspeição, mas tudo isso que você falou aí só para corroborar. Fred, nós temos umas perguntas aqui, você tem mais um tempinho para responder? Tenho. Manda aí. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Tem muito comentário, eu vou direto aí agradecer todo mundo que mandou comentário, abraço ao Lauro de Campos, mandou um abraço para você. Sugestão de live, reconvenção no CPC, aí é com o Fred. Como utilizar ao máximo o CPC na arbitragem, aqui ou nas mediações e conciliações judiciais? O Lauro de Campos fez essa pergunta aqui. Aí estão perguntando do uso da arbitragem na Previdência Social, Fred. Não tenho conhecimento. Não Muito tenho conhecimento. difícil, né? Financeiramente também compensar para o INSS aderir. É uma coisa que tem que se pensar, eu já ouvi uma discussão interessante, são câmaras arbitrais compostas por defensores públicos, e aí serão câmaras arbitrais gratuitas. Quer dizer, pensar uma câmara arbitral como órgão da defensoria, para litígios envolvendo pessoas hipossuficientes. E aí, nesse Marco de sentido... Espírito fala isso aqui. O Marco de Espírito acabou de falar isso aí. Muito legal. Marco é um defensor público excelente. Isso é uma coisa que, há alguns anos atrás, o pessoal da Defensoria Pública do Espírito Santo me consultou para isso, e a Lei Orgânica da Defensoria Pública, ela dá margem a isso. Então, é um destino interessante da arbitragem para um público que não tem condição de pagar a arbitragem e que voluntariamente pode. Interessante escolher, por exemplo, um defensores públicos ou uma câmara arbitral da Defensoria Pública para julgar conflitos de pequena monta, gratuitamente, né? Com toda a rapidez da arbitragem. Muito, muito boa sua sugestão. O Luiz Madeira está perguntando das providências cautelares sem oitiva da parte no procedimento arbitral. Qual que é a sua avaliação? Eu acho que isso existe, né? Está previsto na lei expressamente. Não vejo problema. Vai naquela mesma linha. O juiz arbitral ele pode decidir, inclusive decidir questões de urgência. A implementação disso é que fica para o judiciário estatal. E aí você se vale de mecanismos de cooperação judiciária entre o árbitro e o juiz estatal para poder implementar essas decisões, inclusive decisões de urgência. Bem interessante. Eu achei um julgado interessante do TJ de São Paulo, da Câmara de Direito Empresarial, o relator foi o Lazzarini, até decisão monocrática, que havia cláusula de árbitro de emergência, a Câmara tinha árbitro de emergência no seu regulamento, não havia nenhum impedimento de nomeação de árbitro de emergência, então o desembargador Lazzarini deu uma interpretação mais ampla para o princípio da competência, falou que nesse caso a tutela de urgência era direto na Câmara Arbitral, nem passaria pelo Judiciário, porque não havia nenhum impedimento da parte já pedir direto a nomeação de árbitro de emergência. Tem muitos atos de emergência, não tem câmaras com atos de emergência. Atos para isso. Não havia recesso, né? Não havia nenhum fato impeditivo, né? Aí estão perguntando de aplicação de norma considerada inconstitucional pela sentença arbitral. Aplica o mesmo entendimento? A mesma coisa. A sentença arbitral aplica uma norma já declarada inconstitucional. Como se procede? Se ele expressamente aplica uma norma que foi tida como constitucional, ele está aplicando uma norma que não existe. A norma foi tirada do sistema. Aí é uma situação diferente, né? Aí, se tem decisão do Supremo, vai para aquela impugnação ao cumprimento de sentença rescisória, né, Fred? Mas é um pouco diferente, né? Veja, são coisas diferentes. Se ao tempo da decisão do árbitro
a norma já não existia, ela não existia. Por quê? Porque ela tinha sido tirada do sistema por um ADIM, aí tem que ser por controle concentrado. Porque a ADIM, ela tira do sistema a norma. Aí você está dizendo que a decisão é uma decisão que se baseou numa norma que não existe. É diferente. Se o reconhecimento da inconstitucionalidade é posterior à decisão do árbitro, aí não tem problema nenhum. Aí não tem jeito. Não tem jeito. Aí não tem jeito. Bem interessante isso. Aí aqui o Marcos falando lá da questão, né, previsão expressa da lei complementar. O pessoal agradecendo, parabenizando. Corrupção na arbitragem, como evitar? O Francisco de Assis pergunta. Veja, essa pergunta é interessante. É como se o mundo da arbitragem fosse o mundo à parte. Como é que você evita a corrupção das pessoas? São pessoas. Não existe um meio específico para se evitar a corrupção de árbitro, distinto do meio para evitar a corrupção das pessoas. E eu não saberia responder como é que você faz. Ó Deus só. Aí, Fred, Francisco de Assis, o árbitro pode ser sócio do advogado de uma das partes? Também não dá, né? O quê? O árbitro pode ser sócio do advogado de uma das partes? O árbitro que é sócio do advogado não dá, né? Também não. Aí eu prefiro não falar sobre isso. Prefiro não falar porque tá, perfeito. Pode dar problema. Francisco de Assis, aplica-se o CPC no processo arbitral? Ótima pergunta aí. Sim, sem dúvida que se aplica, ressalvadas as escolhas distintas das partes do processo arbitral e eventual escolhas distintas dos regulamentos da Câmara de Arbitragem, mas como modelo normativo, processual e paradigma, sem dúvida. Ótimo. Ó, tá mandando um abraço, pessoal. É isso aí. Então, acho que esgotamos as perguntas. Fred, quero te agradecer aí. Obrigado aí pela disposição, pela dedicação aí. Um prazer te ouvir novamente. Conte sempre comigo aí. Pode já despedir da turma aí, ficar à vontade. Obrigado, foi ótima a conversa. Se você for colocar a live na sua IGTV, depois me avise para eu poder jogar no meu canal do YouTube. Quem não conhece, eu tenho um canal do YouTube. Você apareça lá, siga lá, tem muita coisa interessante. Depois eu vou jogar essa live lá. Eu tenho um canal no Telegram também, o Megafone do Processo Civil, um canal acadêmico, material, muita coisa interessante. Então, quem tem acesso ao Telegram, eu faço o convite para me seguir lá, chama-se Megafone do Processo Civil. E o meu canal do YouTube, que é Fred Dias JR, Fred Dias Júnior. Obrigado, meu caro, foi excelente. Obrigado você, vou te marcar lá no GVT, fica com Deus, um grande abraço aí. Tá bom, tchau, um abraço, meu querido, até mais. Tchau.